Olá, amigos e amigas, que todos tenham um feliz dia, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Vamos estudar a lição e hoje, terça-feira, 18 de abril, a lição 4 ela tem como título Uma Vida Centrada em Deus. A lição de hoje ela está baseada no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2, e no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. E aqui nos mostra, nessas passagens, da importância de Deus ser o centro da nossa vida. E no mundo que nós vivemos, assim, de um consumismo, né, quando os valores estão invertidos, né, e que esses valores seculares tornaram o eu o centro da vida de muitas pessoas, o apelo do céu é que nós possamos deixar a tirania, né, o egocentrismo que marca muito a vida das pessoas e é na nossa, e, e a escravidão da vanglória, e nós nos tornemos, né, o centro de nossa vida. Que Deus seja esse centro da nossa vida. E na nossa caminhada cristã, nós aprendemos que Deus sempre deve ser o primeiro lugar em todas as coisas da nossa vida. Onde nós devemos amá-lo, respeitá-lo, adorá-lo, servi-lo com fidelidade, buscando sempre o reino dos céus e sua justiça, e sendo que as demais coisas sempre nos é acrescentadas, né? Pelo grande amor que Deus tem pelo ser humano. E isso é ser uma pessoa assim centralizada em Cristo. E nós devemos ser sempre, em primeiro lugar, buscar as coisas, né, do reino dos céus, e as demais coisas não são assim acrescentadas na nossa vida. E, e o Senhor sempre ele vê a nossa fidelidade, e nós temos que mostrar a nossa total dependência e obediência a Ele, olhando firme para o autor e consumador de nossa fé, que é Jesus. E, e essa lição nos dá assim um alerta para nós, porque nós vivemos assim num mundo que ele vem assim pressionando demais, né, os cristãos, ou aqueles que assim desejam estar com compromisso com Jesus. E isso acontece em em todos os lugares, essa pressão que fazem sobre os cristãos, e uma batalha assim mental assim que eles não dão tréguas, devido a esse grande conflito, né, que existe entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. E tudo buscando assim uma batalha pela lealdade, né, pela autoridade, pelo compromisso com a vontade de Deus, que Ele é o nosso Criador e mantenedor do universo, e tudo onde o mal tenta nos controlar, os pensamentos, o cérebro, né, das pessoas, né, porque o inimigo sabe, ele é inteligente, ele é sagaz, ele sabe que ele trabalhando a mente das pessoas, ele consegue convencê-las. No entanto, apesar dos males, né, existentes nos dias de hoje, e das tentações que nos rodeiam, né, as facilidades que nós temos e que nós podemos encontrar, a solução verdadeira é uma alegria que nós devemos ter centralizada em Jesus Cristo. O apelo do céu é que nós deixemos a tirania do egocentrismo que inunda o mundo todos os dias, e a escravidão da vanglória, e sim fazer com que Deus seja o centro da nossa vida. O que nós temos que fazer é centralizar a nossa mente em Cristo, em seu Evangelho, e isso nos trará a estabilidade e a felicidade para nós, e assim nós não deixaremos, né, que outras coisas, né, venham ocupar o lugar de Deus na nossa mente,
que às vezes pode ser o esporte, né, a música, o entretenimento, que às vezes isso faz com que sejam prioridades na nossa mente, e às vezes nós achamos que isso é melhor para nós, né? E sim, nós devemos fazer o contrário, buscar as coisas do alto dos céus, e que nos faz melhores cristãos, melhores pessoas, pessoas preparadas, né, para estarem nas mansões celestiais. E a mensagem do Apocalipse escrita, né, pelo apóstolo João, inspirada por Deus, é uma advertência para os últimos dias, um chamado em voz alta e em bom tom e clara para a humanidade temer a Deus e dar-lhe glória como um centro, né, para a nossa vida. Uma vida centrada em Cristo começa com a percepção de que Cristo é a fonte de tudo e que nós somos do Senhor, desse grandioso Deus. E que nós devemos saber, né, que foi Ele que nos criou e é Ele que nos mantém a nossa vida, e é nosso dono. Ele nos presenteou assim com dons e talentos, e é o autor de nossa história, e de todas as bênçãos que nós recebemos vem dele, que fala lá em Gênesis capítulo 1, Atos capítulo 17, versículo 26, e Tiago capítulo 1, versículo 17. Além disso, Cristo é a fonte de nossa retidão diária. E nós, assim, não temos, assim, nenhum desejo assim, interno ou habilidade quando a moral passa a viver de acordo com os padrões bíblicos, né? E nós passamos, assim, a copiar a conduta e o caráter de Jesus, e passamos a ver a nossa dependência de Deus. Em Cristo, tudo que nós precisamos, nós conseguimos, né? Uma vida de amor, de piedade, uma transformação de vida. E o que o próprio Pedro fala em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Por isso que Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, ele é bem claro e nos diz: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Só assim nós poderemos vencer esse mundo mau que quer alterar, né, os valores de nossa mente. E só uma vida centrada em Cristo é que nós teremos assim uma motivação para tudo que nós pensamos, falamos e que nós fazemos. E o apóstolo Paulo nos adverte com algo assim muito interessante, ó. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Está lá em Filipenses 2:5. Porque Jesus já esteve nesse mundo, ele já venceu esse mundo. E é por isso que nós temos que ter o mesmo modo de pensar de Jesus para vencer esse mundo. O que temos que saber é que a nossa mente, ela é a cilada assim do nosso ser, né? É ali que estão todas armazenadas, né, as fontes da nossa sabedoria, as fontes das nossas ações. E nesse texto de Paulo, quando fala tenham, significa permitam ou escolham, né? Que nós devemos escolher o mesmo modo de pensar de Jesus. Trata-se de um ato que exprime a vontade ou querer permitir que Jesus molde os nossos pensamentos e que ele preencha a nossa mente com seu poder, com as coisas da eternidade, das coisas das mansões celestiais. Com esta ação, nós estamos permitindo que Deus seja o primeiro lugar em tudo na nossa vida. O que nós temos que estar cientes é que nós somos pecadores e que o nosso cérebro, nossa mente, ela, decorrência do pecado, ela está caída. E ela tem uma tendência para o erro. E para nós as coisas mais indignas desse mundo, elas estão aí presentes, e às vezes ela inunda nosso cérebro, né?
porque nós estamos vendo constantemente, diariamente, as coisas que não prestam, e assim nós precisamos nos consagrar para que essas coisas não influenciem a nossa mente. Devemos ter uma comunhão diária com Deus cada manhã, ser batizados, né, pelo poder do Espírito Santo, buscar coisas do alto, e não as coisas que estão aqui na terra, esses prazeres mundanos que são passageiros, que diz lá Colossenses capítulo 3, versículo 2. E assim, com a ajuda de Deus, nós venceremos esse mundo. Saibam que uma vida centrada em Cristo tem uma meta principal, que é glorificar o nome de Jesus, engrandecer o nome de Cristo. Nossa meta é fazer com que Cristo seja conhecido para as outras demais pessoas, que conheçam essa oportunidade que ele dá para as pessoas se salvarem, né? Que o nome de Cristo seja honrado, louvado e obedecido sempre, e sempre deve ser submetido, né, à vontade e ao querer de Deus. Quando a pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, acontece assim, uma espécie assim, de uma liga, uma união, ou uma amálgama, né, uma união entre o divino e o humano. É uma liga, né? E nós nos unimos a Cristo em sua morte e ressurreição, a fim de que em sua segunda vinda nós sejamos manifestados com ele em glória, que fala lá em Colossenses capítulo 3, versículos 4. Porque nós centralizamos a nossa mente com as coisas do céu. E assim como novas criaturas, nossos pensamentos se unem, se fixam em Jesus, e paulatinamente vai dando lugar à vontade de Deus na nossa vida, e ali existe uma metamorfose singular e constante. Bom, esta união centralizada, ela promove assim, mudanças no nosso ser significativos, né? E é um resgate da imagem que outrora nós perdemos, né? Que já existia lá no Éden. Nós passamos a ter aquela imagem daquele que Deus nos criou puro um dia. Aí vem da importância de todo momento neste mundo mal, de nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas, que fala em Mateus 6, versículos 33. Sempre nós devemos buscar as coisas do alto, coisas que engrandecem o nome de Deus, onde hoje Cristo, o sacerdote, ele está no tabernáculo celestial, e ele é o nosso advogado, e ele nos ajudará a vencer esse mundo. Basta que nós entreguemos o nosso coração a ele, e sempre pensar nas coisas celestiais. Devemos pensar, como o apóstolo Paulo nos diz, que o único caminho de sobremodo seguro para nós corrermos nesse mundo é com perseverança a carreira que está proposta por Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é ele, Jesus, que está em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo, para que elas aceitem Jesus como Salvador e Senhor. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser sábio, ter entendimento, passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, porque o Espírito Santo trabalha na sua mente. O Espírito Santo faz que a sua vida seja centrada em Jesus. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, não é só isso, meu amigo. Você recebe de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.